E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim gravar esse vídeo que é em referência do último vídeo que eu gravei aqui pra vocês. Eu deixei de sugestão, tá gravando essa tabelinha aqui, que algumas pessoas conhecem como escala de valores, outras pessoas conhecem como tabela de valores, outras pessoas conhecem como tabela de tons, enfim, cada um chama de um jeito. Mas persiste em você colocar uma numeração aqui. Aqui no Brasil, geralmente, a maioria das escolas usa de 1 a 8. Eu vi que nos Estados Unidos algumas pessoas fazem o 9 e o 10, mas eu já acho um pouco de exagero. No dia a dia você acaba variando muito essas tonalidades, mas enfim. A ideia é que você consiga, com uma única cor de lápis, fazer 8 tons, tá? Que vai desde o branco até o mais clarinho, vai passando para o mais escuro, mais escuro, mais escuro, mais escuro, até chegar no tom mais forte. Esse daqui foi a minha primeira tabela, eu fiz ela inteira com Staedtler, ficou bem riscado, tá pessoal? Mas naturalmente fica um pouco riscado mesmo, porque isso aqui é uma folha sulfite. Isso aqui foi uma tabela que eu fiz com grafite, acho que o grafite vai refletir um pouco aí, mas enfim, acho que assim talvez dê pra ver. Se vocês observarem, varia muito meus tons, porque aqui eu ainda estava me adaptando um pouco. Eu não domino muito a questão do grafite, eu acho que eu vou melhor no lápis de cor. Mas a última fileira, que foi essa daqui que eu fiz, até que as cores ficaram bem acertadas, tá? Na câmera não mostra muito, parece que esses três tons estão iguais, mas ficaram bem diferentes, tá? E deixa eu ver se escurecendo um pouquinho melhor. Ainda assim não dá pra ter muita noção, mas enfim, são tons bem legais, tá? Uma tabelinha gostosa de fazer. Bom, vamos lá. Eu imprimi aqui, que dá pra fazer com régua também, tá? É até melhor que faça uns quadrados maiores, mas como eu tava treinando, eu optei por imprimir. E eu imprimi aqui em dois estilos de folha. Eu tenho nessa folha, que é um pouco mais grossa, tá? Avião passando... Enfim, eu imprimi nessa folha, que é um pouco mais grossa. E eu imprimi também nessa folha, que é aquele papel lisinho que eu falei pra vocês, tá? E por que eu imprimi em duas folhas? Pra mostrar pra vocês essa questão da diferença do papel, tá? O papel mais grosso funciona melhor ou pior. E separei duas marcas aqui de lápis de cor pra fazer o teste pra vocês. Eu separei o Faber Seco aí, que é uma linha que muita gente usa. E eu separei o Prismacolor, tá? Então eu separei esses dois e vamos lá. Deixa eu ver, aqui fica muito claro. Acho que aqui tá bom. Como é que funciona? A gente vai ter aqui a tabelinha, tá? Vocês podem fazer na régua, tá pessoal? Não necessita imprimir. O meu ficou até meio torto, porque eu tirei do Xerox. E Xerox sempre ser meio torto, né pessoal? A original é essa daqui, que eu fiz no computador. Vocês podem fazer com quadrados maiores também, enfim. Faz com a régua também que dá certo. Se você for fazer só pra você, é que eu fiz várias, porque eu dei algumas de presente pra umas amigas, enfim, esse tipo de coisa. Tá, então você vai numerar aqui do 1 ao 8, tá? E eu vou começar com o Faber. Eu vou pegar um tom aqui. Deixa eu ver. Vou pegar o fúcsia. Vou fazer com fúcsia. Eu aponto, tá pessoal? Como eu já disse pra vocês, eu tenho o hábito de apontar com o meu apontador de manivela. Então fica essa ponta um pouco mais fina e longa. Tá vendo? Dá pra ver? Acho que dá. E como é que vai funcionar? Você vai apoiar o braço 100% na mesa, tá pessoal? E você não vai pintar com pulso. Tem muita gente que tem mania de pintar assim, né? E esse movimento acaba trazendo ranhura pra pintura. Então o ideal é que você pinte com o braço, fazendo o movimento todo, tá? É um pouco difícil fazer isso. De início você vai achar meio estranho, mas depois que você cria a prática, você vê que não é tão difícil assim, tá? Para fazer os tons mais claros,
eu gosto de segurar bem no final do lápis e deitar bem a mão, tá? Não deita muito também, porque senão você vai deixar muita textura. Então assim, eu deixo um pouquinho inclinado, mas muito de leve. E vamos começar. O 1 você pula, o 1 você deixa clarinho, tá? E você vai direto pro 2. Então aqui a gente vai pintar assim. Tá? Foi o primeiro tom. Agora vamos fazer o 3. O 3 é a mesma coisa, você sempre vai começar com tom 2, tá? Todos os trabalhos. Isso é bom porque você vai ter treinando o seu tom claro. Então fiz o 3 aqui. Eu posso, tá vendo o mesmo tom? Eu posso inverter a folha e aí eu posso vir e jogar mais um tomzinho em outra direção. Tá? E aí a gente já tem um tomzinho mais escuro. Às vezes quando você chega no tom 8, você observa que dá pra você jogando mais contraste nos tons, tá? Mas aí você deixa pra fazer isso conforme você for chegando num contraste. Então agora eu vou fazer o 4. Aí o que eu fiz? Eu fui direto pro tom 3, tá? Porque eu já tenho um controle, mas o ideal é que você sempre faça primeiro o tom 2, depois outro tom 2 pra chegar no 3, depois mais um tom 2 pra chegar no 4. Tá? Mas sempre repete várias vezes o tom 2 até chegar no tom que você quer. Então aqui agora eu vou ter que jogar um tom 2 pra fazer o tom 4. Tá? E foi. Aí temos tom 2, tom 3, tom 4. E agora vamos para o 5. Quem assistiu meu vídeo que eu falo sobre esfera e viu que eu expliquei da questão das direções, tá, pessoal? E isso funciona muito quando você vai pintar a tabela de valores e quando você vai sombrear um desenho. Que foi a questão que você pode... Vou riscar aqui no canto da folha, depois vocês veem, mas assim... Que dá pra você fazer o risco assim... Pintar desse jeito, pintar assim... Pintar nessa direção... E pintar nessa direção. Tá? Então essas são as direções que dá pra pintar. Isso daqui funciona muito aqui, porque conforme você vai fazendo as camadas, né, o ideal é que você vá mudando a direção do lápis. Tá ok? Eu tô achando o 4 e o 5 muito parecido, tá, pessoal? Mas eu vou fazer primeiro, como eu disse pra vocês, eu vou fazer primeiro até o 8, depois eu volto dando contraste.
pronto. Aqui eu consegui um tom bem forte, bem intenso. E agora eu faço aquela etapa que eu falei pra vocês de voltar escurecendo alguns tons aqui. Tá, então vou escurecer um pouco meu 7, vou escurecer um pouco meu 6, um pouco meu 5, um pouco meu 4 e assim vai. Pra dar uma boa diferença entre eles. Então vamos lá. Bom, e é isso, tá? Eu pego uma variedade aqui de tons, tá? Do 2 ao 8. Essa variedade pode mudar bastante, tá, pessoal? Vai muito da cor do lápis. Com esse lápis eu senti bastante dificuldade em fazer isso. Mas enfim, com essa cor, né, que eu escolhi. E se vocês observarem, o Faber aqui se saiu muito bem. Ficou bem intenso. Mas isso porque essa folha tem textura, tá? E é um pouco mais grossa. Então isso ajuda bastante. E agora eu vou fazer rapidinho aqui com Prismacolor. E aí eu mostro pra vocês o resultado, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui. Se vocês observarem do Prismacolor, deu uma boa diferença. Nossa, como ficou lisinho. Aqui já fica mais encerado. É óbvio que é um lápis profissional e mesmo que não fosse, eu acho que o fato do Prismacolor ter um pouco menos de parafina facilita bastante para que eu consiga trabalhar bem os tons. Então, assim, se vocês observarem, teve uma maior facilidade aqui nas cores. E o lápis que eu usei da Prismacolor foi esse daqui. A referência dele é o 1031 Henna. E enfim, é isso. Ainda assim, pessoal, ficou com muita textura. E você me pergunta, por que ficou com muita textura? Porque esse papel, ele é grosso, tá? Por ele ser grosso, ele tem um pouquinho mais de textura. Se a gente pegar aqui um branco, dá pra matar um pouco dessa textura, tá? Então, ó, vou vir aqui, você vai aplicando o branco, ele vai matar um pouco. Tô sem espaço aqui pra pegar o braço, tá, pessoal? Então tô meio pintando com o pulso mesmo, como o quadrado é pequenininho, dá pra pintar sem arranhar muito. Então, assim, se vocês passarem um branco, sai bem a textura. Tá vendo aí, ó? Dá pra usar um algodão também. Dá pra... Tem gente que faz com fundo da colher, tá? Eu já fiz algumas vezes também. Só que pra fazer com o fundo da colher você tem que ter um controle. Você pode aplicar o branco. Depois você pode voltar um pouco com lápis de cor, mas depende muito do lápis. Tem lápis que não aceita que você sobrepõe as cores. Depois por cima do branco. Tá? Esse daqui aceita. Vou pegar aqui um tom pra vocês verem. Ó. Peguei o Henna de volta. Se eu quiser vir aqui, ó, pra cima do branco, eu consigo, tal. Só que isso não é todo lápis que deixa, tá vendo? Ó, pinta metade com ele. Ó, dá pra fazer, tá? E também tem um lápis blender. Se você não sabe o que é lápis blender, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tem um lápis blender que no caso não altera tanto a cor, né? Vocês sabem que eu tenho um pouquinho de problema aí com lápis branco. Eu acho que para tons de pele funciona bem, mas para tons assim mais escuros o melhor é usar o blender. Bom, pessoal, isso daqui eu fiz nessa folha que é mais grossa e agora eu vou fazer no papel lisinho pra vocês. E aí, galera do YouTube, voltei, mentira. Nossa, pessoal, demorou tanto que eu tô quase fazendo uma outra introdução mesmo, viu? Mas enfim,
que eu tenho aqui? Eu tenho um papel lisinho, em cima eu fiz com Faber, embaixo eu fiz com Prismacolor. E vejam só, pouquíssima diferença. Aqui na câmera não dá pra ter muita noção. Aqui o Prismacolor, pessoalmente dá pra ver que o Prismacolor tem mais brilho, né? Ele é mais acetinado, enquanto o Faber tem uma sensação mais de parafina. Mas os dois saíram muito bem. O lápis que eu usei foi o marrom claro da Faber e da Prismacolor foi o Golden Rud, acho que é assim que se lê, 1034, a referência desse 1034. Eu já utilizei esses dois lápis e a referência que eu consegui foi essa. Se vocês observarem, o Prismacolor está muito mais próximo à embalagem da cor do lápis real e o Faber está bem diferente. Tá, pessoal? Mas no papel lisinho deu super certo, ambos ficaram quase com a mesma aparência. Mas isso por quê, pessoal? Porque quando você começa a dominar essa questão de fazer o tom 2, fazer o tom 3, fazer o tom 4 e assim por diante, você consegue sobrepondo tão bem as cores que você consegue esse aspecto mais liso, tá vendo? E esse aspecto é o que dá essa sensação de realismo, essa sensação de desenho bem pintado. Então é uma sensação que foi impresso mesmo. Olha esse tom 8 como parece que foi impresso. Olha esse tom 7. Olha o tom mais clarinho. Deixa eu dar uma escurecida pra vocês. Olha os tons mais claros, como parece que foi impresso, tá vendo? Ó. Então assim, essa é uma das vantagens, tá, pessoal? Quando você joga muita luz também, ó. Ainda assim, fica um tom bem legal, fica bem impresso mesmo. Você não vê tanta textura do lápis. Isso acontece pela folha e por essa sobreposição, explicando mais uma vez essa questão de você pintar em todos os sentidos, tá? Pinta primeiro assim, depois vem e pinta assim, o mesmo pedaço, depois vem e pinta assim, depois assim. Tá, pessoal? E lembrando sempre de não pintar com o pulso, tá? Aqui eu tô pintando com o pulso, que eu estou mostrando pra vocês, mas sempre pintar com o braço todo. Isso ajuda muito na hora de você conseguir assim uma pintura quase que sem textura. Com o Faber eu não tenho tanta prática, tá, pessoal? Eu comprei o Faber recentemente, eu tô tentando me adaptar pra poder gravar resenha pra vocês aí, colorindo o livro. Mas eu confesso que é bem difícil, porque eu tenho outras marcas escolares que me agradam mais. Porém está longe de ser um lápis ruim e por isso que eu coloquei ele nesse teste, porque eu queria que vocês vissem que mesmo sendo um lápis que eu reclamo muito dessa questão de textura e de acabamento, eu consegui chegar quase que no nível do meu lápis profissional utilizando ele e essa história de repetir sempre o tom 2 até chegar no tom mais escuro, tá? Aqui, lembrando sempre, segura mais na ponta do lápis e pinta com mais força, tá? Com isso, pessoal, vocês também podem misturar cor. Então, vocês podem pegar dois lápis de tons diferentes e começar a fabricar outras cores. E é muito legal isso. Tem algumas pessoas chamam de círculo de cores, outros de círculo cromático, que ajuda bem nisso, tá? Essa questão de misturar cor é uma coisa muito bacana. Pra quem aí quer saber como é que se consegue um efeito mais natural, é exatamente misturando cor. Eu peguei aqui o Faber para fazer uma demonstração para vocês. Ó, deixa eu mostrar. Eu vou pegar um quadrado e aí eu vou pintar com o azul. Que entre o amarelo e o azul, né? Que eu vou misturar amarelo com azul, o tom mais escuro é o azul. Tá? Então tá aqui. Fiz meu tom 2 azul, espero que esteja dando pra ver. Agora eu vou fazer meu tom 2 amarelo por cima desse azul. E eu já começo a obter um dos tons de verde, tá, pessoal? Um verde mais clarinho. E quanto mais liso você conseguir fazer esse tom 2, mais liso vai ficar sua pintura. Então aí, ó, já comecei a ter um tom de verde. Agora eu vou pegar o azul e aí eu vou inverter a direção. Eu quero que esse verde fique um pouco mais escuro, tá? Então eu
vou inverter aqui. Aí o pessoal questionou muito da questão do Polychromos e do Prismacolor. A diferença do Polychromos e do Prismacolor tá exatamente nisso daqui, tá, pessoal? Eu usei já Polychromos para fazer isso daqui e o Polychromos ele não aguenta tanta sobreposição de cores, enquanto que o Prismacolor ele aguenta até umas 9 camadas com tons bem diferentes aí, tá? Então isso é bacana. Sobrepondo assim, ó, passei o meu azul, vou voltar com o meu amarelo. Tá? Dá pra fazer tipo já um tom 4 de azul e depois vem com tom 4 de amarelo? Dá também. Aqui eu tô fazendo assim só pra vocês terem uma noção, tá? Que dá pra ir misturando, misturando até chegar no tom que vocês querem. Agora eu vou pintar nessa direção. E vou voltar com o meu amarelo, também na mesma direção. Quem assistiu o vídeo de ontem viu que eu falei da questão do Maped. Vocês conseguem ver, pessoal, que mesmo eu pintando muito liso, ó, fica umas falhinhas de amarelo. O vídeo até estoura mais isso do que pessoalmente. Talvez porque ele pegue saturação. Aqui tá tipo essa diferença de mancha. Mas enfim, isso acontece porque o lápis em si tem uma certa dificuldade em mesclar as cores. Eu vou voltar aqui com azul. Dessa vez eu vou fazer o azul um pouquinho mais forte para ver se a gente consegue amenizar um pouco isso. Eu tô numa posição aqui desconfortável para gravar o vídeo para vocês, mas vamos tentar. Percebe que a partir desse momento, o azul mesmo, quando ele encosta na folha, ele não é mais azul. Ele já vem num tom verde mesmo, tá? Isso acontece porque já tem amarelo aqui. Eu tô pintando com pulso, tá, pessoal? Mas é só por causa da posição mesmo. Procurem uma posição adequada. Não façam isso que eu tô fazendo. Tô fazendo isso realmente só pra ficar mais fácil de vocês visualizarem aí. E ó que bonito que já vai ficando o tom. Tá vendo? Aqui eu tô usando o amarelo mesmo e o azul. Tá? E vou jogar um pouquinho mais de azul aqui. Se eu fizer com azul escuro, vai dar verde escuro. Se eu fizer com amarelo mais intenso, talvez mude um pouco a cor. Se eu colocar mais azul, menos azul, tudo isso altera bem a cor, tá, pessoal? Se observarem aqui, ó, tá virando quase um verde água. Mas por que tá virando quase um verde água? Porque eu tenho usado mais amarelo do que azul. E porque essa questão de eu ir sempre fazendo tom 2, acabou dando... eu consigo chegar num tom mais claro. Se eu tivesse vindo aqui já com um azul mais intenso, tipo um azul assim num tom mais intenso, e jogasse o amarelo também mais intenso, ó, a cor já seria totalmente diferente, tá vendo? Ó, aqui eu passei um pouco do lugar, mas ó, tá vendo? Aqui já fica a parte onde tinha um azul, ó, já fica um verde totalmente diferente desse, tá? Isso tem a ver muito com essa questão das camadas, por isso que eu falo que é muito importante trabalhar tom 2. Ó, vou jogar um amarelo aqui, e aí já vai virar outro verde, tá? Então assim, treinem isso, essa mistura de cores, porque com isso vocês vão ver que também nem necessita tanto de outros tons de lápis. Às vezes com poucas cores vocês conseguem fabricar vários tons, tá? Vários tons. Se vocês quiserem mais dicas como essa, pessoal, curte aqui esse vídeo e deixa pra mim nos comentários que vocês querem ver mais vídeos desse estilo. Eu não sei se isso ajuda muito vocês, me ajudou muito, mas assim, se vocês quiserem saber mais técnicas, deixa pra mim aqui nos comentários que eu faço. Ó como ficou legal, agora eu consegui alisar bem, hein? Enfim, é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, por favor, pessoal, isso ajuda muito. E compartilhe, enfim, tá? Dúvidas e sugestões, vocês já sabem, é só deixar aqui no comentário. O canal é movido por vocês, então qualquer dúvida, qualquer sugestão é só deixar aqui pra mim, tá legal? Então é isso, falou e até o próximo vídeo.